lamentável. Essa é a palavra que, mesmo ainda sendo muito branda, consegue descrever de uma forma mais equilibrada o cruel atentado sofrido pela delegação do Fortaleza Esporte Clube em Recife, na noite desta última quinta-feira, 21 de fevereiro de 2024, quando o ônibus da equipe tricolor foi covardemente atacado com pedras e bombas por vândalos vestidos com a camisa do Esporte Clube do Recife. Infelizmente, 6 jogadores do Leão do Pici ficaram feridos. São eles: Emanuel Blitz, Dudu, João Ricardo, Lucas Sacha, Tite e Gonzalo Escobar, que dentre todos os atletas atingidos foi quem teve os ferimentos mais graves, tendo sofrido um trauma crânioencefálico. Felizmente, todos foram devidamente tratados e, graças a Deus, todos já estão bem. Por conta da enorme gravidade do acontecimento, e obviamente não poderia ser diferente, houve uma repercussão gigantesca e vários jogadores, clubes, autoridades esportivas e governamentais se posicionaram em diversas notas repudiando essa verdadeira barbárie, que não pode jamais ficar sem uma punição eficaz e exemplar de verdade. Ainda mais se nós lembrarmos que essa organizada pernambucana já é reincidente quando falamos sobre ataques contra clubes e torcidas adversárias. Mas, pelo visto, vai ficar por isso mesmo, não é, CBF, o governo brasileiro? Pois a Copa do Mundo Feminina de 2027 precisa acontecer aqui. Que grande piada sem graça. Confira agora tudo aquilo que foi dito a respeito desse assunto, entre algumas opiniões sensatas, outras corporativistas e muitas, infelizmente, completamente sem sentido. Essas vindas principalmente daqueles que mais deveriam preocupar-se e dar um bom exemplo. Confesso que não queria muito, mas é para informação de todos, tá? 6 atletas do Fortaleza ficaram feridos depois de um ataque que sofreu com pedras e bombas ao ônibus, tá? A gente vai escutar um pouco mais da palavra do presidente Marcelo Paes, mas trago logo a informação que Gonzalo Escobar, João Ricardo, Tite, Sacha, Dudu e Brits deram entrada no hospital, mas todos já estão bem, tá? O caso mais grave era do Escobar, que a informação do Renato Manso, lá do Futebolês, é que fez tomografia por causa da pancada na cabeça e fez outros exames também, mas ele está bem, sem maiores problemas, tá? Vamos escutar aqui o CEO Marcelo Paes. E logo depois veio a bomba dentro do nosso ônibus. Quando a gente foi verificar, porque foi praticamente toda a lateral do vidro do ônibus, e temos 6 atletas que ficaram lesionados. O Escobar um pouco mais grave, mas também o Tite, o Brites, o João Ricardo, o Sacha e o Dudu. Então, lamentável que isso aconteça. Meu amigo Yuri está dando todo o suporte, né? Somos amigos, todos são irmãos. E a gente lamenta, né? Porque a gente veio para cá para fazer um jogo de futebol. O jogo foi belo, não teve nenhuma animosidade dentro do campo, nem na arquibancada pelo que a gente viu. Almocei com o Yuri hoje, trocando ideia, falando de futebol, de amizade, de família. E a gente se depara com uma situação como essa. É lamentável e posso que essas pessoas que fizeram isso sejam severamente punidas. O CPF, né? As pessoas que fizeram isso, porque isso não combina com o futebol. Tá aí para vocês, muita tristeza essa notícia, mas precisamos informar vocês, né? Infelizmente aconteceu isso, que eu espero que não passe impune, não passe em branco, tá? Quase por alguns centímetros a gente não poderia estar noticiando uma coisa pior. Galera, a última coisa que eu queria estar fazendo agora era gravar esse vídeo, porque infelizmente a gente é obrigado a falar de assuntos aqui que fogem do nosso controle, que fogem do nosso desejo,
E a gente observa, assim, cada absurdo no futebol. Acho que nem a gente pode só deixar isso preso no futebol, né? Mas é uma questão humana, uma questão social que precisa ser estudada, que precisa ser modificada, mas não pode ficar da maneira que está, né? Fortaleza ontem foi alvo de um atentado, cara. Foi alvo de uma tentativa de homicídio que aconteceu com a delegação do Fortaleza, enquanto os jogadores saíam, jogadores, comissão e diretoria saíam da Arena de Pernambuco e estavam indo em direção ao hotel. Houve uma emboscada, muitos jogadores saíram feridos, alguns hospitalizados. Essa madrugada foi muito intensa para a galera que vive o Fortaleza. E aqui no GT a gente está fazendo esse vídeo agora que acalmou amanhã, estava todo mundo atribulado com questão de trabalho, mas a gente conseguiu agora dar uma pausinha, falar um pouquinho sobre isso. E é claro, atualizar vocês de tudo que está acontecendo. E também para quem não está entendendo nada, porque tem muito torcedor ainda que está confuso tentando descobrir o que de fato aconteceu. E a gente vai fazer aqui uma linha do tempo, a gente vai colocar aqui informações a respeito de jogadores, de condição de saúde, dos jogadores que chegaram aqui, como foi essa recepção, que é muito importante. Afinal, querendo ou não, eu como torcedor, pelo menos, eu trato dessa forma. Muitos jogadores do Fortaleza, a gente acaba se apegando, cara. A gente acaba adquirindo tipo, uma relação quase que de família, porque o Fortaleza tá presente na nossa vida diariamente. O Fortaleza tá constantemente presente com a gente. Então, quando acontece algo que atenta contra a vida de alguém que a gente gosta muito, é doloroso, dói na alma. Então, acho que a gente precisa dar uma passadinha aqui nessas notícias, nessas atualizações e conversar um pouquinho a respeito disso. Eu não vou nem chamar a vinheta, porque, sendo muito sincero, eu não tô com clima nem para isso, mas a gente vai começar falando um pouquinho sobre tudo o que aconteceu ontem, tá? Ontem saiu priori, né? Acho que antes de tudo, algumas notícias ali em grupos de WhatsApp e ali no Twitter, que as notícias correm mais ligeiro, que falava-se que o Fortaleza tinha sofrido uma emboscada no ônibus do Fortaleza e que comentava-se que eram torcedores de uma torcida organizada do esporte que teriam atirado pedras no ônibus, quebrado vidros e atirado bombas em seguida dentro do ônibus do Fortaleza. E a gente tem até informações atualizadas de agora de que por pouco não houve óbito dentro daquele ônibus. Por pouco não teve morte dentro daquele ônibus. Então é muito preocupante, assim, antes de tudo, o que aconteceu. Eu trouxe aqui algumas informações de alguns jornalistas, tanto do André Almeida, a gente também tem aqui do Mário Kempis, a gente também tem aqui da turma do Nordeste 45, para poder anexar e a gente fazer uma linha do tempo e entender tudo o que está acontecendo, tá? Boa noite. É muito triste, porém extremamente necessário vir aqui e ter que falar de uma coisa inadmissível que já estamos vivendo há tempos e que já deveria ter sido resolvida. O pior é que ninguém toma uma atitude efetiva. Quando digo ninguém, me refiro primeiro à CBF, segundo a nós, classe de atletas, e terceiro, por fim, o clube. Puxando rapidamente na minha memória, me lembro de 3 incidentes muito claros e muito parecidos. Primeiro o ônibus do Grêmio, depois o do Bahia e agora o nosso. Quando nós estamos fora do problema, nós não vemos como de fato deveríamos ver e acabamos cometendo o erro grotesco de não nos posicionar. Peço desculpa aos meus companheiros de classe de outros clubes por nunca ter me envolvido da maneira que deveria e que estou tentando fazer agora. Para vocês terem conhecimento, essa foi nossa terceira viagem e a segunda tentativa de ataque que sofremos. No primeiro incidente lá em Juazeiro, há 23, 25 dias atrás, não aconteceu nada mais grave, pois a pedra com a pólvora pegou na lataria do ônibus e não no vidro. O artefato foi lançado na direção do Pikachu. Ele senta na minha frente, eu sento atrás e eu confesso que eu fiquei em choque, muito preocupado. Os órgãos responsáveis pela nossa segurança ontem em Pernambuco nos deixaram muito vulneráveis. Isso é um fato, pois eles eram os únicos que poderiam ter feito algo efetivo para evitar essa situação. 6 amigos com ferimento, 6. Alguns mais graves como Escobar e Dudu e outros com as escoriações. Jamais saímos de casa preparados para enfrentar esse tipo de situação. Aos que fizeram isso, vocês são um bando de criminosos, covardes e sujos. Estou feliz e aliviado de poder voltar para o meu lar e ver que todos os meus companheiros também estão bem, apesar dos muitos ferimentos. Mas ao mesmo tempo, estou me sentindo vulnerável, triste, traumatizado por ter vivido essa cena de horror tão perto.
por ter passado por um risco real, sem exagero, sem delongas, de morte. Se a cúpula do futebol e os órgãos competentes de segurança não tomarem uma medida drástica imediatamente, acredito que o melhor a fazermos seria paralisar as competições. Eu tenho coragem de dizer que eu estou com medo e que apoiaria essa decisão como forma de protesto e tentaria de resolver a questão de uma vez por todas. Como parte envolvida direta, acredito que nós atletas temos que nos unir e fazer alguma coisa. Assim como todos os sindicatos e os demais participantes diretos desse processo. Ninguém deve trabalhar com esse sentimento, insegurança, estresse emocional. Não me cabe falar qual punição deve ser atribuída aos responsáveis. Mas espero que seja algo realmente muito, mas muito sério e que sirva de exemplo e evite essa tragédia por mais e mais vezes que já está mais do que anunciada. E a principal torcida organizada do Sport Clube do Recife mais uma vez apronta, né, gente? Até quando que esses vagabundos vão prejudicar o Sport Clube do Recife? Alguns episódios que esta torcida organizada protagonizou que o Cássio Zirpoli se lembrou, né? Porque deve ter muito, mas muito mais. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Você aí, torcedor do Fortaleza, que por acaso teve a curiosidade de ver o que a mídia ou os canais do YouTube de Pernambuco estão falando após esse episódio lastimável, né, que ocorreu com a delegação do Fortaleza em Pernambuco, eu acho que deu para notar que ninguém aqui está passando pano nesses vândalos criminosos desta torcida organizada do esporte. Eu acho que já deu para notar, né? Agora, uma coisa é a gente prender os integrantes responsáveis por este ataque, integrantes da torcida, né? Responsáveis por este ataque ao ônibus do Fortaleza. Outra coisa é a gente punir o clube que necessita fazer receita, que tem salários para pagar, punir os jogadores deste clube que não tem nada a ver com isso e punir a mim e a vários torcedores comuns, pessoas honradas que pagam seus impostos, pessoas decentes que jamais iriam para o estádio de futebol portando uma bomba porque uma torcida organizada fez o que fez, né? Quando é com o time deles lá, não, talvez uns joguinhos aí e tal, né? Mas como é o esporte, querem que o esporte seja rebaixado, querem que o esporte seja punido 500 anos na Copa do Nordeste, querem isso, querem aquilo, mas quando é com o time deles lá, não passa nada. Agora, como foi o esporte, um clube do Nordeste, querem derrubar a gente de vez, né? Não se engane você, torcedor do Fortaleza, nem você, torcedor do Bahia, tá? Se fosse vocês no lugar do esporte, eles estariam dizendo a mesma coisa. Volto mais uma vez a dizer, toda solidariedade aos membros da comissão técnica, staff e jogadores do Fortaleza. O que aconteceu ontem foi um ato de terrorismo e essas pessoas precisam ser punidas. Bom, pessoal, após tudo que eu pude acompanhar a respeito de mais esse episódio triste do futebol brasileiro, a minha opinião sincera, embora seja óbvia, é: toda essa violência precisa definitivamente acabar. Chega de palavras bonitas, chega de omissão, chega de negligência, chega de soluções paliativas como pedir torcida única em estádios brasileiros, por exemplo. Basta de notas de repúdios simples e vazias para que quem deveria cuidar do nosso esporte e sociedade finja ter de fato alguma preocupação real. Acima do futebol e de qualquer rivalidade, os jogadores são seres humanos e as suas vidas precisam ser preservadas. Eu defendo sim uma dura punição ao Sport Clube do Recife, até mesmo com a exclusão do time de competições, pois embora toda essa situação revoltante tenha acontecido fora do estádio, a operação de jogo era de ampla responsabilidade do rubro-negro pernambucano. Então, como não puni-los exemplarmente, já que eles são reincidentes e casos semelhantes a esse vêm acontecendo há muitos anos? É a hora de um basta efetivo nisso. Por fim, vale lembrar que não são todos os torcedores do esporte que agem dessa maneira. Por favor, peço a você para não generalizar
toda essa gravíssima situação jamais. A todos os que fazem parte da família Fortaleza Esporte Clube, fica a nossa solidariedade. O Fute News 90 deseja uma pronta recuperação física e psicológica aos profissionais leoninos. É isso aí, galera. Esse, infelizmente, foi o tema do vídeo de hoje. E por respeito ao assunto abordado, não pediremos likes e nem inscrição. Então, até a próxima. Valeu, família!